Para onde a atenção vai, a energia flui. Como onde você coloca sua atenção é onde você coloca sua energia. Quando acorda de manhã e imediatamente começa a colocar sua atenção e energia em todas as pessoas que tem que encontrar nesse dia, nos lugares aonde tem que ir, nos objetos que possui e nas coisas que tem que fazer em seu mundo tridimensional, sua energia é dividida. Toda a energia criativa flui para longe de você, como ilustra a figura 2.5, para todas as coisas no mundo exterior que competem por sua atenção: o celular, o laptop, a conta bancária, a casa, o emprego, os colegas de trabalho, o cônjuge, os filhos, os inimigos, os animais de estimação, suas condições médicas e assim por diante. Dê uma olhada na figura 2.5. É óbvio que a atenção e a energia da maioria das pessoas são direcionadas para o mundo externo material. Isso induz a pergunta: quanta energia resta no mundo interno de pensamentos e sentimentos para criar uma nova realidade? Considere por um momento que cada uma das pessoas ou coisas a que você dá muita atenção é conhecida em sua vida porque você a experimentou. Como mencionei antes neste capítulo, você tem uma rede neurológica no cérebro para cada uma dessas coisas. Como elas estão mapeadas em seu cérebro, você as percebe e experimenta a partir do passado. Quanto mais experimenta, mais automáticos e enriquecidos se tornam os circuitos neurais para cada uma delas, porque a redundância das várias experiências continua reunindo e refinando mais e mais circuitos. É isso que a experiência faz: enriquece o cérebro. Assim, você tem uma rede neurológica para seu chefe, uma rede neurológica para dinheiro, uma rede neurológica para seu parceiro, uma rede neurológica para os filhos, uma rede neurológica para sua situação financeira, uma rede neurológica para a casa e redes neurológicas para suas posses do mundo físico porque experimentou todas essas coisas ou pessoas em diferentes tempos e lugares. Cada pessoa, objeto, coisa, local ou situação de nossa realidade física familiar tem uma rede neurológica designada em nosso cérebro e um componente emocional conectado porque experimentamos todas essas coisas. É assim que nossa energia fica atrelada à nossa realidade passado-presente. Portanto, quando você coloca sua atenção em todos esses elementos, sua energia flui para longe de você e sobra pouca energia em seu mundo interno de pensamentos e sentimentos para criar alguma coisa nova em sua vida. Olhe os trechos ampliados da figura onde os dois ovais se cruzam. Eles representam como usamos diferentes elementos do mundo externo para reafirmar a dependência emocional. Você pode usar seus amigos para reafirmar a dependência do sofrimento, pode usar os inimigos para reafirmar a dependência do ódio. Isso induz a pergunta: quanto de sua energia criativa você poderia estar usando para criar um novo destino? Quando sua atenção e sua energia, portanto, é dividida entre todos esses objetos, pessoas, problemas e questões do mundo externo, não sobra energia para você colocar em seu mundo interno de pensamentos e sentimentos. Portanto, não sobra energia para você usar para criar algo novo. Por quê? Porque o modo como você pensa e sente cria sua realidade pessoal literalmente. Portanto, se você está pensando e sentindo de acordo com tudo que conhece, o conhecido continua reafirmando a mesma vida. De fato, poderíamos dizer que sua personalidade não está mais criando sua realidade pessoal. Agora sua realidade pessoal cria sua personalidade. Seu ambiente externo controla seus pensamentos e sentimentos. Há uma equiparação biológica entre seu mundo interno de pensamentos e sentimentos e seu mundo externo, a realidade passado-presente feita de pessoas e objetos em certos tempos e lugares. Você mantém sua vida na mesma porque mantém a atenção, pensamentos, e a energia, sentimentos, na mesma. Enfim, se o modo como você pensa e sente transmite uma assinatura eletromagnética que influencia todas as áreas de sua vida, você transmite a mesma energia eletromagnética, e sua vida nunca muda. Podemos dizer que sua energia é igual a tudo em sua realidade passado-presente, e você recria o passado. Mas essa não é a única limitação. Quando você coloca toda a sua atenção e energia no mundo externo e continua reagindo às mesmas condições da mesma maneira, em um estado de estresse crônico, o que deixa o cérebro em estado de excitação constante, seu mundo interno se desequilibra, e o cérebro começa a trabalhar de maneira ineficiente. E então você se torna menos efetivo em criar qualquer coisa. Em outras palavras, você se torna vítima de sua vida em vez de criador de sua vida. Vivendo nos hormônios do estresse. Agora vamos olhar mais de perto como acabamos viciados em nossas emoções negativas, ou mais precisamente no que chamamos de hormônios do estresse. No momento em que reagimos a qualquer condição em nosso mundo externo que tende a ser ameaçadora, seja a ameaça real ou imaginária, o corpo libera hormônios do estresse para mobilizar enormes quantidades de energia em resposta à ameaça. Quando isso ocorre, o corpo sai do equilíbrio. Estresse é exatamente isso. Trata-se de uma resposta natural e saudável, porque na antiguidade o coquetel químico de adrenalina, cortisol e hormônios semelhantes eram liberados quando enfrentávamos algum perigo no mundo externo. Talvez um predador nos perseguisse, por exemplo, e tínhamos que tomar a decisão de lutar, fugir ou nos escondermos.
Quando estamos em modo de sobrevivência, nos tornamos automaticamente materialistas, definimos a realidade com nossos sentidos, pelo que podemos ver, ouvir, cheirar, tocar e saborear. Também estreitamos o foco e colocamos toda a nossa atenção na matéria, em nosso corpo existindo em um espaço e tempo específicos. Os hormônios do estresse nos fazem colocar toda a atenção no mundo externo porque é lá que está o perigo. Nos primórdios humanos, essa resposta era uma boa coisa, é claro. Era adaptativa. Mantinha-nos vivos. Focávamos a atenção na causa. Passado o perigo, os níveis dos hormônios do estresse voltavam ao equilíbrio. Nos tempos modernos não é mais assim. Depois de um único telefonema ou e-mail do chefe ou de um membro da família que provoca uma forte reação emocional de raiva, frustração, medo, ansiedade, tristeza, culpa, sofrimento ou vergonha, ligamos o sistema nervoso primitivo de luta ou fuga, o que nos faz reagir como se fôssemos perseguidos por um predador. A mesma química permanece ligada automaticamente porque a ameaça externa parece nunca ir embora. A verdade é que muitos passam a maior parte do tempo nesse estado de excitação aumentada. Ele se torna crônico. Não é como se o predador estivesse lá fora e aparecesse de vez em quando para mostrar os dentes, mas como se morasse na mesma caverna que nós, um colega de trabalho tóxico cuja mesa fica ao lado da nossa, por exemplo. A resposta de estresse crônico não é adaptativa, é desadaptativa. Quando vivemos em modo de sobrevivência e os hormônios de estresse como adrenalina e cortisol continuam circulando pelo corpo, ficamos em alerta, em vez de voltar ao equilíbrio. Como na experiência de Ana no capítulo 1, quando o desequilíbrio persiste, há chances de acabarmos doentes, porque o estresse em longo prazo reduz a expressão saudável dos genes. O corpo se torna tão condicionado à descarga de substâncias químicas que fica viciado. Clama por elas, na verdade. Nesse modo, o cérebro fica altamente alerta e excitado enquanto tentamos prever, controlar e forçar desfechos no esforço para aumentar nossas chances de sobrevivência. Quanto mais fazemos isso, mais forte se torna o vício e mais acreditamos que somos o corpo conectado à nossa identidade e ambiente, vivendo em tempo linear. Isso porque toda a nossa atenção está ali. Quando seu cérebro está excitado e você vive em modo de sobrevivência, deslocando a atenção para o trabalho, as notícias, o X, os amigos, e-mails, Facebook e Twitter, você ativa cada uma dessas redes neurológicas muito rapidamente. Reveja a figura 2.5. Se você persiste nisso, com o tempo o ato de estreitar o foco e deslocar a atenção compartimentaliza o cérebro e ele deixa de funcionar de maneira equilibrada. Quando isso acontece, você treina o cérebro para funcionar em um padrão desordenado, incoerente, que o faz trabalhar de forma muito ineficiente. Como uma tempestade de raios nas nuvens, diferentes redes neurais entram em ação fora de ordem, e seu cérebro funciona fora de sincronia. O efeito é semelhante a um grupo de bateristas batendo em seus tambores ao mesmo tempo, mas não juntos ou em algum ritmo. Vamos falar muito mais sobre os conceitos de coerência e incoerência em outro capítulo. Por ora é suficiente saber que, quando seu cérebro fica incoerente, você fica incoerente. Quando seu cérebro não funciona de forma ótima, você não funciona de forma ótima. Para cada pessoa, coisa ou lugar do mundo externo que você experimentou em sua vida e é algo conhecido, você tem uma emoção conectada, porque emoções, energia em movimento, são os resíduos químicos da experiência. Se na maior parte do tempo você vive com os hormônios viciantes do estresse, pode usar seu chefe para reafirmar sua dependência de julgamento. Pode usar seus colegas de trabalho para reafirmar o vício em sofrimento. Pode usar os inimigos para reafirmar a dependência do ódio, seus parentes para reafirmar o vício na culpa, o feed do Facebook para reafirmar a dependência da insegurança, as notícias para reafirmar o vício na raiva, o X para reafirmar o vício do ressentimento e o relacionamento com o dinheiro para reafirmar o vício da carência. Isso significa que suas emoções, sua energia, estão misturadas, coladas até a cada pessoa, lugar ou coisa que você experimenta em sua realidade conhecida, familiar. Isso significa que não há energia disponível para você criar um novo emprego, um novo relacionamento, uma nova situação financeira, uma nova vida ou até um corpo curado. Vou explicar de outra forma. Se o modo como você pensa e sente determina a frequência e a informação que você emite em seu campo de energia, o qual tem um efeito importante em sua vida, e se toda a sua atenção, e também toda a sua energia, está presa no mundo externo de pessoas, objetos, coisas, lugares e tempo, não resta energia em seu mundo interno de pensamentos e sentimentos. Portanto, quanto mais forte a emoção em que você é viciado, mais você vai colocar sua atenção na pessoa, objeto, lugar ou circunstância em seu mundo externo, cedendo a maior parte de sua energia criativa e sentindo e pensando igual a tudo que conhece. Fica difícil pensar ou sentir de algum jeito novo quando você está viciado no mundo externo. E é possível que você se torne dependente de todas as pessoas e coisas que causam todos os seus problemas. É assim que você abre mão do seu poder e administra mal sua energia.
Se você voltar à figura 2.5, vai encontrar alguns exemplos de como criamos laços energéticos com todos os elementos em nosso mundo externo. Dê uma olhada na figura 2.6. Do lado esquerdo do diagrama, você vê dois átomos ligados por um campo invisível de energia. Eles estão dividindo informação. É a energia que os mantém ligados. Do lado direito do diagrama, você vê duas pessoas dividindo uma experiência de ressentimento, também ligadas por um campo invisível de energia que as mantém conectadas. Na verdade, elas dividem a mesma energia e também a mesma informação. Como dois átomos que se ligam para formar uma molécula que compartilha energia e informação, duas pessoas que compartilham as mesmas emoções e energia e comunicam os mesmos pensamentos e informação também ficam ligadas. Nos dois casos, um campo invisível de energia mantém a conexão. Se é preciso energia para separar os dois átomos, será necessário energia e consciência para desviar nossa atenção das pessoas e condições às quais cedemos tanta energia criativa. Separar os dois átomos requer energia. Se sua atenção e energia estão ligadas às mesmas pessoas, lugares e coisas no mundo externo, físico, você pode entender que também será preciso energia e esforço para romper tais ligações quando você estiver em meditação. Isso induz a pergunta: quanto de sua energia criativa está presa à culpa, ódio, ressentimento, carência ou medo? A verdade é que você poderia estar usando toda essa energia para criar um novo destino. Para fazer isso, você vai ter que ir além de todas as coisas no seu mundo externo, retirando a atenção delas. Por isso usamos meditação como modelo para mudar o estado interno. Isso nos permite romper com as associações com todo o corpo, toda pessoa, toda coisa, todo lugar e todo tempo por um período suficiente para viajar para dentro. Quando você supera seu corpo emocional e desvia a atenção de tudo que é conhecido no mundo externo, traz sua energia de volta, rompendo as ligações com a realidade passado-presente, que tem permanecido a mesma. Você vai ter que fazer a transição de ser alguém para ser ninguém, o que significa que tem que desviar a atenção de seu corpo, sua dor e sua fome. Você vai ter que deixar de ser alguém para ser ninguém, tirando sua atenção da identidade de parceiro, pai e empregado. Vai ter que deixar de manter a atenção em alguma coisa para colocar a atenção em nada, esquecendo-se do celular, dos e-mails e da xícara de café, e deixar de estar em algum lugar para estar em lugar algum, indo além de quaisquer pensamentos sobre a cadeira em que está meditando ou onde sentará mais tarde, e deixar de estar no tempo linear para não estar em tempo nenhum, sem memórias ou pensamentos sobre o futuro que causem distração. Não estou dizendo que seu celular, seu laptop, seu carro ou sua conta bancária são ruins. Contudo, quando você está ligado demais a essas coisas e elas capturam sua atenção de tal forma que você não consegue ir além de pensar nelas, por causa das fortes emoções que associa a elas, esses bens possuem você. E aí você não pode criar algo novo. O único meio de fazer isso é aprender a retomar a energia fragmentada para poder superar as emoções de sobrevivência das quais você se tornou dependente e que mantém toda a sua energia ligada à realidade passado-presente. Quando você tira sua atenção de todos aqueles elementos externos, começa a enfraquecer os elos energéticos e emocionais com aquelas coisas e enfim começa a libertar energia suficiente para criar um novo futuro. Isso vai exigir que você tome consciência de onde tem colocado sua atenção e, como para separar os dois átomos, também vai exigir alguma energia para romper conscientemente essas ligações. As pessoas se aproximam de mim nas oficinas e contam que o disco rígido do computador pifou, ou alguém roubou o carro delas ou perderam o emprego e não têm mais dinheiro. Quando me dizem que perderam pessoas ou coisas, sabe o que eu sempre respondo? Ótimo! Veja quanta energia disponível você tem agora para criar um novo destino. A propósito, se você fizer bem esse trabalho e conseguir retomar sua energia, é provável que no início seja desconfortável, até um pouco caótico. Prepare-se, porque certas áreas de sua vida podem desmoronar. Mas não se preocupe. Isso acontece porque você está rompendo os elos energéticos com a realidade passada. Qualquer coisa que não esteja mais em afinidade vibracional com você e seu futuro vai desmoronar. Deixe. Não tente reconstruir sua vida, porque você estará ocupado demais com o novo destino que está chamando para si. Aqui vai um belo exemplo. Um amigo meu que era vice-reitor de uma universidade apareceu para uma reunião de diretoria cerca de 3 semanas depois de ter começado seu trabalho de meditação. Ele era a espinha dorsal da universidade. Os alunos e funcionários o adoravam. Ele entrou na reunião, sentou-se e foi demitido. Então me ligou e disse: "Ei, não sei se esse processo de meditação está dando certo. A diretoria acabou de me demitir. Não é para acontecer coisas maravilhosas enquanto eu faço esse trabalho?"
Escute, eu respondi. Não se apegue a essas emoções de sobrevivência, porque assim você ficará no passado. Em vez disso, continue buscando o momento presente e criando a partir desse lugar. Em 2 semanas ele se apaixonou por uma mulher com quem depois se casou. Em seguida recebeu uma oferta de trabalho ainda melhor como vice-reitor de uma universidade muito maior e a aceitou com gratidão. 1 ano mais tarde, ele ligou de novo para contar que a faculdade que o havia demitido agora o convidava para voltar como reitor. Então, você nunca sabe o que o universo lhe reserva quando aquela velha realidade desaba e a nova começa a se desenvolver. A única coisa que posso garantir é que o desconhecido nunca me desapontou. Retome sua energia. Para se desconectar do mundo externo, você tem que aprender a modificar suas ondas cerebrais. Então, vamos falar por um momento sobre frequências de ondas cerebrais. Na maior parte do tempo que você passa acordado e consciente, está no nível beta de frequência de onda. Beta é medida em frequências baixa, média e alta. Beta baixa é um estado relaxado, quando você não percebe nenhuma ameaça do mundo externo, mas ainda tem consciência de seu corpo no espaço e tempo. Esse é o estado em que você está quando lê, presta atenção à filha durante uma conversa amigável ou ouve uma palestra. Beta média é um estado um pouco mais excitado, como quando você está se apresentando a um grupo de pessoas e tem que lembrar o nome de todos. Você está mais vigilante, mas não totalmente estressado ou completamente fora do equilíbrio. Considere beta de médio alcance como um estresse bom. Beta alta é o estado em que você se encontra quando dominado pelos hormônios do estresse. São as ondas cerebrais que você exibe quando tem algumas das emoções de sobrevivência, inclusive raiva, alarme, agitação, sofrimento, pesar, ansiedade, frustração ou até depressão. Beta alta pode ser 3 vezes mais alta que beta baixa e 2 vezes mais alta que beta média. Embora possa passar a maior parte do tempo de vigília em ondas cerebrais de frequência beta, você também mergulha em ondas cerebrais de frequência alfa ao longo do dia. Você exibe ondas cerebrais de frequência alfa quando está relaxado, calmo, criativo e até intuitivo, quando não está mais pensando ou analisando, mas sonhando acordado ou imaginando, como em um estado de transe. Ondas beta indicam quando você está colocando a maior parte da atenção no mundo externo. Ondas alfa indicam quando coloca a maior parte de sua atenção no mundo interno. Ondas teta predominam no estágio crepuscular, quando a mente ainda está acordada, mas o corpo está pegando no sono. Essa frequência também é associada a estados profundos de meditação. Ondas delta normalmente ocorrem durante o sono profundo, restaurador. Porém, nos últimos 4 anos, minha equipe de pesquisa e eu registramos vários alunos entrarem em ondas delta muito profundas durante a meditação. O corpo está profundamente adormecido, eles não estão sonhando, mas a leitura cerebral mostra o cérebro processando amplitudes muito altas de energia. O resultado é que eles relatam experiências místicas profundas de unicidade, em que se sentem conectados a tudo e todos no universo. Veja a figura 2.7 para comparar os diferentes estados de ondas cerebrais. Ondas gama indicam o que chamo de estado superconsciente. Essa energia de alta frequência acontece quando o cérebro é excitado por um evento interno. Um dos exemplos mais comuns é a meditação, quando seus olhos estão fechados e você mergulha em si, em vez de um acontecimento fora do corpo. Vamos falar sobre ondas gama nos próximos capítulos. Uma comparação entre as diferentes ondas cerebrais. Uma das maiores dificuldades quando se medita é sair de beta de alta frequência, e até média, e entrar em frequência alfa, depois teta. Todavia, é absolutamente fundamental porque, quando desaceleramos as ondas cerebrais para essas frequências, não estamos mais prestando atenção ao mundo externo e às distrações em que estamos tão acostumados a pensar quando em estresse. E, como não estamos analisando nem criando estratégias tentando nos preparar para o cenário das piores possibilidades futuras com base em lembranças temerosas do passado, temos a oportunidade de ficar presentes, de existir apenas no agora. Não seria maravilhoso desconectar da associação com todos os elementos do ambiente externo durante a meditação e ir além do corpo, dos medos e da agenda, esquecer o passado conhecido e o futuro previsível? Se fizer isso direito, você vai até perder a noção do tempo. Quando supera o pensamento automático, as emoções e os hábitos durante a meditação, é exatamente isso que acontece. Você vai além do corpo, do ambiente e do tempo. Você enfraquece os elos energéticos com a realidade passado-presente e fica no momento presente. Só no momento presente é possível trazer sua energia de volta. Isso exige algum esforço, embora fique mais fácil com a prática, porque você vive sob os hormônios do estresse na maior parte do tempo. Vamos ver o que acontece quando não se está no momento presente durante a meditação para que você saiba o que fazer quando isso acontecer. Entender essa habilidade é importante porque, se não conseguir ir além do estresse, dos problemas e da dor, você não vai poder criar um novo futuro onde essas coisas não existam.
Digamos que você esteja sentado em meditação e comece a ter pensamentos aleatórios. Você tem o hábito de pensar assim porque há anos pensa do mesmo modo e coloca a atenção nas mesmas pessoas e coisas. Você acolhe os mesmos sentimentos familiares todos os dias só para reafirmar a mesma personalidade conectada à mesma realidade pessoal, condicionando repetidamente o corpo ao passado. A única diferença agora é que, como está tentando meditar, seus olhos estão fechados. Enquanto está ali sentado de olhos fechados, você não vê seu chefe fisicamente. Mas seu corpo quer sentir a raiva, porque toda vez que o vê, 50 vezes por dia, 5 dias por semana, você tem o hábito de sentir amargura ou agressividade. De maneira semelhante, quando recebe e-mails do chefe, o que acontece 10 vezes por dia, pelo menos, inconscientemente você tem a mesma reação, por isso seu corpo se acostumou a precisar do chefe para reafirmar a dependência da raiva. O corpo quer sentir as emoções nas quais se viciou e, como um dependente que precisa da droga, o corpo precisa das substâncias químicas conhecidas. Ele quer sentir aquela raiva familiar do chefe porque você não foi promovido ou quer sentir o julgamento do colega de trabalho que sempre quer que você faça o trabalho dele. Depois você começa a pensar em outros colegas que o irritam e em outros motivos para estar aborrecido com o chefe. Você está sentado tentando meditar, mas seu corpo está atrapalhando de tudo que é jeito. Isso acontece porque o corpo quer a dose química de emoções familiares que normalmente sente ao longo do dia, enquanto você está acordado e de olhos abertos. No instante em que percebe o que está acontecendo, que está colocando toda a atenção na emoção, você toma consciência de que está investindo sua energia no passado, porque emoções são registros do passado, então para e volta ao momento presente e começa a remover a atenção e energia do passado. Pouco depois, você começa a se sentir frustrado, raivoso e ressentido de novo e percebe o que está fazendo. Você lembra que seu corpo está tentando sentir essas emoções a fim de reafirmar o vício nas substâncias químicas e lembra que essas emoções conduzem seu cérebro para ondas cerebrais beta de alta frequência, e aí você para. Cada vez que para, aquieta o corpo e volta ao momento presente, você diz ao corpo que ele não é mais a mente, você é a mente. Mas então começam a surgir em sua mente pensamentos sobre as pessoas que tem que ver, lugares aonde tem que ir e coisas que tem que fazer mais tarde. Você se pergunta se o chefe já respondeu aquele e-mail e lembra que ainda não retornou o telefonema da sua irmã. Hoje é dia do caminhão de lixo, e você lembra que tem que pôr o lixo para fora. De repente você fica consciente de que, ao antecipar esses cenários futuros, está colocando atenção e energia na mesma realidade conhecida. Então você para, retorna a atenção ao momento presente e mais uma vez remove a energia do futuro previsível, conhecido, e abre espaço para o desconhecido em sua vida. Dê uma olhada na figura 2.8. Ela mostra que, quando você se encontra exatamente no generoso momento presente, sua energia, representada pelas setas, não se afasta em direção ao passado e futuro como fazia na figura 2.3. Você desvia a atenção do passado familiar e do futuro previsível. Não mais dispara e conecta os mesmos circuitos da mesma maneira e não mais regula e sinaliza os mesmos genes do mesmo modo ao sentir as mesmas emoções. Se persistir nesse processo, continuará trazendo sua energia de volta pelo rompimento dos elos energéticos que o mantém conectado à realidade passado-presente. Isso acontece porque você remove sua atenção e energia do mundo externo e coloca no mundo interno, construindo o campo eletromagnético em torno do seu corpo. Agora você tem energia disponível para criar alguma coisa nova. Quando retira a atenção da realidade passado-presente ou da realidade do futuro previsível, você pega sua energia de volta e constrói seu campo eletromagnético. Você tem energia disponível para se curar ou criar uma nova experiência em sua vida. Sua atenção vai acabar vagueando de novo, o que não é surpreendente. Enquanto você permanece sentado em meditação, seu corpo vai ficando aborrecido e impaciente porque quer fazer alguma coisa. Afinal, você o programou para se levantar e seguir a mesma rotina todos os dias. Ele quer desistir da meditação, abrir os olhos e ver alguém. Quer ouvir alguma coisa na TV ou falar com alguém pelo telefone. Prefere saborear o café da manhã a ficar sentado ali fazendo nada. O corpo gostaria de sentir o aroma do café, como em todas as manhãs. E adoraria sentir alguma coisa como um banho quente antes de começar o dia. O corpo quer experimentar a realidade física com os sentidos para acolher uma emoção, mas o seu objetivo é criar uma realidade a partir de um mundo além dos sentidos, que não é definido por seu corpo como a mente, mas por você como a mente. À medida que se conscientiza do programa, você aquieta o corpo no momento presente. O corpo tenta retornar ao passado familiar porque quer se dedicar a um futuro previsível, mas você continua a aquietá-lo. Cada vez que supera hábitos automáticos, você se torna maior que seu programa. Cada vez que insiste em aquietar o corpo no momento presente, como quem treina um cachorro para sentar, você recondiciona seu corpo a uma nova mente.
Cada vez que toma consciência de seu programa e de seu esforço pelo momento presente, afirma que sua vontade é maior que seu programa. Se você continua devolvendo sua atenção, e, portanto, sua energia, ao momento presente e percebendo quando está presente e quando não está, mais cedo ou mais tarde seu corpo se rende. É o processo de retornar ao momento presente cada vez que toma consciência de que o perdeu que começa a romper os elos energéticos com a realidade conhecida. Ao retornar ao momento presente, o que você faz na verdade é superar sua identidade no mundo físico e se desdobrar no campo quântico, um conceito que vou explicar em detalhes no próximo capítulo. A parte mais difícil de toda guerra é a última batalha. Isso significa que, quando seu corpo comumente fica enraivecido, fazendo você pensar que não consegue ir adiante, querendo que você pare e volte ao mundo dos sentidos, você persevera. Você realmente entra no desconhecido e mais cedo ou mais tarde começa a romper o vício emocional dentro de si. Quando vai além da culpa, do sofrimento, do medo, da frustração, do ressentimento ou da indignidade, você liberta o corpo das correntes daqueles hábitos e emoções que o mantinham ancorado ao passado, e o resultado é que libera a energia que volta para você. Quando o corpo libera toda a energia emocional armazenada, ele deixa de ser mais a mente. Você descobre que do outro lado do medo está a coragem, do outro lado da carência está a totalidade e do outro lado da dúvida está o conhecimento. Quando entra no desconhecido e abre mão de raiva ou ódio, você descobre amor e compaixão. É a mesma energia, ela apenas estava armazenada no corpo e agora está disponível para você usar na criação de um novo destino. Quando aprende a se superar, ou a superar a lembrança de si e de sua vida, você rompe os elos com todas as coisas, pessoas, lugares e tempo que o mantém conectado à realidade passado-presente. Quando enfim supera a raiva ou a frustração e libera a energia que estava presa no passado, você traz essa energia de volta para si. Quando libera toda essa energia criativa que estava presa às emoções de sobrevivência, dentro de você e à sua volta, você constrói seu campo de energia em torno de seu corpo. Em nossas oficinas avançadas, medimos o efeito de trazer a energia de volta. Temos especialistas que utilizam um equipamento muito sensível, chamado máquina de visualização de descarga de gás, GDV, com um sensor, chamado de antena Sputnik, especialmente desenvolvido pelo Dr. Konstantin Korotkov. O equipamento mede o campo eletromagnético do ambiente nas oficinas para ver como a energia muda com o progresso do trabalho. No fim do primeiro dia de algumas das nossas oficinas avançadas, às vezes vemos a energia na sala diminuir. Isso acontece porque, quando começamos a meditar e os alunos rompem os elos energéticos com tudo e todos em sua realidade conhecida, eles resgatam a própria energia. Eles retiram energia do campo maior. Assim, o campo na sala pode diminuir enquanto os participantes começam a construir o campo individual de energia em torno do corpo e a dispor de energia para usar na criação de um novo destino. É claro que, quando todos no grupo constroem o campo de luz próprio e essa energia se expande a cada dia, eles começam a contribuir para a energia da sala. O resultado é que verificamos o aumento na energia da sala. Para ver como é isso, confira os gráficos 1A e 1B no encarte colorido. Uma forma de aumentar as chances de uma meditação bem-sucedida é dar a si mesmo tempo suficiente, a fim de não se distrair tentando apressar a experiência. Por exemplo, eu reservo 2 horas para meditar. Não preciso usar as 2 horas todas as vezes, mas me conheço muito bem para saber que, se tiver apenas 1 hora, vou me convencer de que não é tempo suficiente. Se tenho 2 horas, consigo relaxar, porque sei que tenho tempo bastante para encontrar o momento presente. Alguns dias encontro o lugar exato do momento presente bem depressa, em outros tenho que trabalhar por 1 hora para trazer cérebro e corpo de volta ao presente. Sou uma pessoa muito ocupada. Às vezes fico em casa por apenas 3 dias entre oficinas ou eventos e acordo de manhã já pensando nas 3 reuniões marcadas com diferentes membros da equipe, ensaiando mentalmente o que preciso falar. Depois penso nos e-mails que tenho que redigir antes de ir para essas reuniões. Depois penso no voo que vou pegar à tarde. Depois anoto mentalmente os telefonemas que vou ter que dar a caminho do aeroporto. Você entendeu como é? Quando isso acontece e fico pensando nas mesmas pessoas que preciso ver, nos mesmos lugares aonde tenho que ir, nas mesmas coisas que tenho que fazer, tudo ao mesmo tempo em minha realidade conhecida, percebo que estou preparando o cérebro e o corpo para parecer que esse futuro já aconteceu. Tomo consciência de que minha atenção está no futuro conhecido, paro de antecipar o conhecido e volto ao momento presente. Quando faço isso, começo a desativar e desconectar aquelas conexões neurais. A seguir posso ficar um pouco emotivo, um pouco impaciente e frustrado pensando em alguma coisa que aconteceu no dia anterior.
Como emoções são um registro do passado e eu coloco minha energia onde coloco minha atenção, tomo consciência de que estou investindo energia no passado. Com isso, os hormônios do estresse podem excitar meu cérebro e meu corpo ficar um pouco agitado por ondas beta de alta frequência, e tenho que trazê-lo de volta ao momento presente mais uma vez. Quando faço isso, não mais disparo e conecto os mesmos circuitos no cérebro e removo minha energia do passado. Se tenho consciência dos mesmos pensamentos conectados aos mesmos sentimentos familiares, quando paro de sentir da mesma maneira, não mais condiciono meu corpo ao passado nem sinalizo os mesmos genes da mesma forma. Se emoções são produtos finais de experiências no ambiente e o ambiente sinaliza o gene, quando paro de sentir as mesmas emoções, não mais seleciono e instruo os mesmos genes da mesma maneira. Isso não só afeta a saúde do meu corpo, como também deixa de prepará-lo para o mesmo futuro com base no passado. Assim, quando inibo sentimentos familiares, modifico o programa genético do meu corpo. Como os hormônios do estresse de longa duração reduzem a expressão de genes saudáveis e criam doença, cada vez que consigo parar o processo ao dar por mim sentindo emoções relacionadas ao estresse, não mais condiciono meu corpo a permanecer viciado nessas emoções. Quando você está no exato lugar do generoso momento presente, o passado conhecido e o futuro previsível não existem mais, e você está pronto para criar novas possibilidades em sua vida. Se faço isso direito, supero meus pensamentos e emoções familiares do passado e futuro conhecidos, o futuro previsível, bem como o passado familiar que usei para afirmá-lo, não mais existe energética, neurológica, biológica, química, hormonal e geneticamente. Se deixo de disparar e conectar as mesmas velhas redes neurais, deixando de pensar nas memórias de pessoas ou coisas em certos tempos e lugares, e continuo voltando ao momento presente, trago a energia de volta para mim. Dê uma olhada na figura 2.9 e veja como o passado familiar e o futuro previsível não existem mais. Agora estou no exato lugar do generoso momento presente e tenho energia disponível para criar. Construí meu campo de energia em torno do meu corpo. Cada vez que me esforço, às vezes durante horas, para me superar e encontrar esse lugar chamado o Eterno agora, sempre penso a mesma coisa. Vale muito a pena. Capítulo 3. Sintonize em novos potenciais no Quantum.